Em Benguela, um suposto pastor está a ser acusado de abusar sexualmente de duas mulheres, mãe e filha, de 25 e 46 anos de idade, para afugentar demónios. O suspeito de 49 anos é conhecido por MCP Caioko e já foi detido. Adelina e Maria, nomes fictícios de mãe e filha, são as vítimas do pastor. Segundo as irmãs da senhora, Dona Adelina era uma comerciante de sucesso. Depois de ter ficado doente há 2 anos, procurou pela igreja do pastor para a cura. De repente, afastou-se da família com a desculpa de que a mesma era feiticeira. Primeiro, usou que teu marido é feiticeiro, teve que se separar do marido. Depois diz que a tua família é feiticeiro, tens que se separar da família. E dali de onde ele que vê agora, não está próximo do marido, não está próximo da família, o que é que ele faz? Agora começa a se aproveitar que você tem um demônio do teu trisavô. A minha irmã abandonou as crianças. O pastor fica alimentando que não. Você se ficar com esses bens, porque esses sonhos que você sonha do cemitério, tem bruxaria do sonho que você não vê. A minha irmã chegou no ponto de separar com o marido, que nasceram 8 crianças. Faleceu 2, ficou 6. Com a primeira filha dele é 7. É nesta igreja onde a senhora implicada e a sua filha recebiam os tratamentos feitos pelo pastor. Ali, a mãe e a filha eram obrigadas a tomar banho de uma água misturada com areia retirada do cemitério para supostamente expulsar os demônios. Maria, filha de Dona Adelina, explica como o pastor procedia. Só sei que a minha mãe disse, vamos na igreja. Chegando lá, encontrei já, a minha mãe já preparou a areia do cemitério que o pastor lhe mandou buscar. Nos esfregou muito bem, nos meteu no centro da igreja, nos esfregou. Depois de nos esfregar, a senhora que colaborava também com ele já estava a ferver a água. Chegamos lá no outro sítio, tem um sítio onde, vamos já ver, tem um sítio onde aqueceram a água. Depois de aquecer a água, meteram uma banheira grande, a minha mãe ficou lá. Entrou aí, o pastor começou a lavar, lavando. Depois, a minha mãe saiu, entrou só eu. Como se não bastasse, Maria diz que o pastor chegou a possuí-la sexualmente. Você recebeu o banho do pastor e teve relações sexuais com o pastor? Sim. O que ele alegou para fazer isso? É mesmo isso que eu acabei de explicar, dizendo que não, é por causa do espírito maligno que está no teu corpo. Segundo ele falava que tinha que ser 6 meses, mas eu vi 6 meses. É muito. Ele falava, ele só falava, mas você quem sabe se queres morrer. Dona Adelina possuía 3 casas e 6 terrenos. Segundo ela, o pastor convenceu-a a vender todos os bens ou a passá-los em seu nome, porque foram adquiridos por força do demônio. Tem 3 terrenos que passou por nome dele. Tem mais o terreno que eu vendi, entreguei dinheiro, entreguei já na igreja. Tem um processo na praça, entreguei para a igreja. E uns terrenos que já vendi também, o dinheiro entreguei mesmo na igreja. E o que a Dona Rosa tem hoje, em termos de patrimônio, tem que é hoje? Não, hoje não tenho nada mais. Sim. E está satisfeita, sim, pelo facto de não ter nada? Não, satisfeita não estou, mas espero que vou recomeçar de novo para começar a trabalhar novas coisas. Esperava isso, mas agora como as minhas filhas estão a me exigir, então pensei de pedir só as coisas que eu entreguei no pastor para me devolverem. Nesta terça-feira, as tias da menina denunciaram o caso. Fomos primeiros para a TV Zimbo chamou a SIC veio para aqui. Eu mesmo é que chamei o pastor dessa igreja, a primeira vez eu a pisar aqui. Nem conheço aqui, mas tive que vir aqui. Fomos até lá na montanha. É triste, pastor abrir, onde tem um ser humano. Ele não está preso, não tem nenhum crime. Pastor que fecha, fica com a chave no bolso. Só ele que deve falar com ela. O SIC deteve o pastor e diz que sobre ele pesam 3 crimes. Pesam sobre ele os crimes de coação grave, burla qualificada e abuso sexual em penetração. Todos eles previstos no Código Penal vigente. O mesmo é confesso nos autos parcialmente e foi presente ao Ministério Público para o primeiro interrogatório. Os 7 filhos de Dona Adelina estão sem casa para viver. Isto porque a mãe alegadamente foi coagida pelo pastor a vender todos os bens em troca de uma suposta cura. E o sociólogo José Mulang defende que o Estado deve fiscalizar melhor as igrejas para que não se registrem mais situações semelhantes.
Primeiro, não é essa a missão da igreja. Portanto, a missão da igreja é, no fundo, facilitar a própria comunhão dos crentes com Cristo. E depois há aquelas responsabilidades que a igreja tem a nível social, enquanto uma instituição social. E depois há aquele compromisso que a nível das famílias também tem que ser ensinado relativamente às crenças que devem ser seguidas, relativamente às igrejas que eventualmente fogem daquilo que é o papel da pregação do Evangelho e também, claro, do ponto de vista daquilo que são as nossas autoridades, portanto, aumentarem a fiscalização, a regulação, porque se irmos vendo nos últimos tempos há uma maior proliferação de seitas e igrejas e também denominações, em parte porque o acompanhamento que devia ser feito por parte das autoridades também não é do melhor. E não sei se o Estado tira algum proveito disso, mas o que nós temos, claro, é um conjunto de várias igrejas que atuam sem legalização e que muitas delas de tempo em tempo aparecem envolvidas em atos de direcionamento daquilo que são os seus fiéis para aquilo que não é o que a igreja orienta, para aquilo que não é o que a fé recomenda. E, portanto, por um lado a igreja deve cumprir a sua missão, que é de comunhão, de levar os fiéis à comunhão com Cristo, aumentando a crença de cada um. Por outro, claro, cabe também ao próprio fiel, enquanto uma pessoa com responsabilidade, ter a capacidade de diferenciar aquilo que é um valor que deve ser defendido pela igreja e aquilo que está fora daquilo que a igreja tem a responsabilidade, portanto, de passar aos fiéis.